fiscalizando cada uma das Tá o pessoas. problema, porque o problema do mundo é um problema moral, não é econômico. E problemas de imoralidade vão gerar crises econômicas de uma forma muito complexa. Mas que você adotar uma moeda inferior, você destrói a moral daquela sociedade. Isso é amplamente documentado. A preferência temporal... incentivando o cara a pegar dinheiro emprestado. Exatamente. Quem não tem preferência temporal, não tem reputação, não tem casamento, não tem religião. É amplamente comprovado que quando a pessoa utiliza como moeda uma coisa que não é uma reserva de valor... Isso é verdade, mas esse não é o único fator de depravação. Não é o único fator, mas é o principal em nossa sociedade desde 1971. Se alguém tiver alguma dúvida, bate na internet ali, What the fuck happened in 1971? O que aconteceu em 1971? Ele demonstra... Essas curvas vão dissipar completamente. Porque o Estado foi a mudança a sociedade ocidental, quando adotou o ouro como moeda, passou a ter um percentual maior de poupança, subiu o valor moral, e quando vieram as Fiat, se destruiu a moral. Inclusive, as pessoas e governos que adotarem o Bitcoin, tendem, inclusive, a ter um padrão moral superior a quem adotava o ouro, pelo mesmo motivo, a capacidade superior de reservar riqueza, a capacidade superior de ganhar valor em relação aos bens e serviços, tende a provocar uma diferença maior de preferência temporal. A salvação individual ou coletiva, professor? A gente vai tomar governo? A gente governa a si mesmo. Você achar que governa a sua mulher e seus filhos, já é um negócio que é parcial, né? A gente só governa a si mesmo. A única coisa que você tem responsabilidade total é o que você mesmo tá fazendo. A gente vai tomar governo desse país essa década. Se a gente ficar esperando pegar o governo desse país, daqui pra lá a gente já perdeu tudo, pô. A gente vai ficar em real esperando em comprar nação. Rapaz, a única coisa que eu controlo é a mim mesmo. E olhe lá, não é isso ou não? E olhe lá. A questão pra mim é exatamente essa. A moral. Eu não vou financiar aborto. Eu não vou financiar tribunal feminista. Não vou financiar castração de criança. Quem tem ações, quem tem título de governo, quem tem saldo positivo em real, é comparsa desse governo, não é isso? Você concorda com isso, Roxo? Quem tem ação é parceiro? Eu não concordo. Voluntário, é financiador voluntário. Eu não me sinto financiando, eu me sinto um combatente, entendeu? Dando dinheiro a eles? Eu tento pagar o mínimo de imposto possível. Eu sou coagido a pagar o imposto. Se eu não pudesse, se eu não precisasse, eu não pagaria. Mas de qualquer maneira, eu não sinto essa culpa, entendeu? De eu estar financiando. De qualquer maneira, e de fato não existe uma relação lógica entre uma coisa e outra. Não existe? Não. Você dá dinheiro você comprar tesouro direto, você não financia a Dilma. Porque eu sou coagido, então eu não tenho uma culpa moral. Você é coagido a comprar tesouro direto? Não, eu sou coagido a pagar impostos. Eu falei impostos voluntários. O imposto que você pagou pra comer, não. Agora, investimento não é voluntário. Você não tem a liberdade de investir onde você quiser no mundo, inclusive fora da formalidade. Você não tem liberdade de comprar ouro em sua casa? Você não tem liberdade de poderia achar um tributo. Como? Tá me referindo a tributo, que é obrigatório. Isso, então, se os tributos financiam o Estado, eu sou compelido a cobrar, eu não tenho culpa moral. Mas tem fatos geradores que você é obrigado a fazer. Tipo, você é obrigado a comer, mas isso daí... e tem fatos geradores que você não é obrigado. Se ninguém é obrigado a abrir conta na bolsa pra perder dinheiro e ainda colaborar com o governo com um negócio desse. O cara quer Mas o problema é que o Bitcoin, como ele já foi institucionalizado, já tem taxa em cima dele apurado pelo governo. Então vai entrar na mesma lógica que você falou. Tem taxas. No Brasil, inclusive, tem uma faixa de isenção de 35 mil reais por mês pro CPF, que você não paga nada. Agora, mas isso é pra bolsa também. Isso é pra ações. Não, é de 20. Bitcoin é maior, né? Não, mas da bolsa também tem a faixa de isenção. Mas a bolsa, na hora que você compra a ação, você já está financiando a ditadura, porque você está bolsando dinheiro numa empresa que paga diariamente imposto. Você comprou ouro, Bitcoin, guardou em sua casa e não vendeu, você não está colaborando em nada. Você pode diferir para no dia que tiver um governo decente, você pagar, não é isso? Agora, esse governo quem tem ações está pagando diariamente, aumentando o poder e a riqueza desse governo. Quem tem tesouro direto agora, nesse instante, está aumentando o poder e a riqueza desse governo. A única oposição real, o voto na urna, a chance de mudar alguma coisa é menor que ganhar na Mega Sena. A única oposição real é tirar dinheiro e poder desse governo. A única maneira não violenta de fazer isso é desinvestimento, né? Tem, inclusive, demonstrado no Public Choice Theory, né? Quando o voto na urna não vale nada, os únicos votos que valem alguma coisa é com os pés e com armas. Com armas não me chame, senão de vamos tomar o poder, eu tô fora, não é isso ou não? Eu também tô fora. Mas é com o pé, não é isso ou não? O desinvestimento, ele realmente... Então comenta sobre isso daí, então. Então, o desinvestimento ele é uma alternativa mesmo. Então, um portfólio global, você poderia escolher a Polônia, você poderia escolher El Salvador, você poderia escolher alguns países para ter uma concentração maior de riqueza. De qualquer maneira, independente da discussão moral, as propriedades estatísticas do Bitcoin, por ele não possuir um valor intrínseco, fazem com que ele tenha uma tendência a ser altamente turbulento. O que significa? Significa que ele pode, numa crise financeira em que a bolsa cai a 50% ou 60%, que a gente chama da grande crise de liquidez, que acontece a cada 5, 10 anos,
Nós tivemos em 2020, nós tivemos em 2008, nós tivemos em 2000 e nós tivemos em várias outras situações, por exemplo, 1929. Nesse momento, é de se esperar que o Bitcoin tenha uma volatilidade, uma queda, na verdade, né? Que ele vá para a cauda, que a gente chama, que ele caia cerca de talvez 90%. Você concorda com isso? O Bitcoin já caiu 80%, 90% várias vezes. Tem um gráfico que eu deixei disponível aqui. Se eu coloca pra gente, Eduardo, faz favor. É isso. A volatilidade do Bitcoin é zero. Esse aqui eu vou mostrar depois. Esse aqui. Então, o que é esse cara aqui? O branco é o preço do Bitcoin. Ele parou lá no começo de 24, mas está mais ou menos assim. E o vermelho é um ETF da Bolsa de Tecnologia Americana chamada Nasdaq, alavancado 3 vezes. Ele chama Willow Tree ali, ó. Ele é o Nasdaq, o NDX alavancado 3 vezes. Então veja que, pelo menos visualmente, ele se comporta muito com a Bolsa Americana da Tecnologia alavancado 3 vezes. Então é de se esperar que se o Nasdaq cair 60%... O Bitcoin vai acompanhar. Não mais, né? Porque esse cara é alavancado 3 vezes. Esse é o alavancado, então vai cair bem mais, então. Os 90% de se esperar numa queda de 60% do Nasdaq. Eu acho isso uma grande oportunidade de comprar o Bitcoin se ele não vale zero. Então o Bitcoin ele é um ativo especulativo muito bom, muito poderoso. Você usa os derivativos para se beneficiar, você pode fazer um balanceamento dinâmico, mas ter todo o seu patrimônio num cara que numa crise financeira vai cair 90%. O gráfico está provando não vale a pena. Que é uma coisa eu acho que a gente não... é muito ligado ao Nasdaq. Eu já vou terminar. Não, é um arriscado. Mas tem que ver qual o risco. Eu já vou terminar. Eu acredito que a gente não deveria começar com mais do que 10% do Bitcoin. Na medida que ele é muito agressivo e que ele sobe muito quando está sobrando dinheiro, ele tem essa natureza de se valorizar muito, o que traz opcionalidade para o Bitcoin. Na medida que o 10 vira 15, vira 20, você vai deixando ele crescer na tua carteira, mas você vai também tirando um pedaço. Ele foi para 15, você volta para 12. Ele foi para 20, você volta para 14. Entendi. E na queda, você vai recomprando ele, só que mais devagar. Por quê? Se você quiser fazer o comentário, faça aí, eu vou falar do critério de Kelly. O negócio é o seguinte, mais liberdade em regra deixa as pessoas mais livres, mais ricas. Mais liberdade, em regra, deixa pessoas mais ricas. Mas nem todo mundo. Que elas sejam tem levadas, pessoas, né? Tem pessoas que são destruídas quando você dá mais liberdade e mais dinheiro a ela. Não acontece isso? Inclusive, tem estudos estatísticos que mostram que a maioria das pessoas que ganharam na loteria foram destruídas, perderam emprego, perderam a família. Isso, quando você dá muita liberdade à pessoa, muitas vezes ela se destrói. Aí, com o tempo, as pessoas vão aprendendo, né? Os mercados não são perfeitos. Não são perfeitos porque nem todo mundo tem acesso às mesmas informações, não é isso? Tipo, você tem que ter estrutura para ter liberdade. O Bitcoin é mais liberdade. Como a energia elétrica deu mais liberdade à humanidade. Muitas pessoas morreram por mexer com a energia elétrica. A energia elétrica é arriscado como uma zorra. Nesse sentido aqui, esse gráfico prova que o Bitcoin, ele é um ativo ótimo. Por quê? Se você fosse alavancar Nasdaq em 3 vezes nesse período, você teria tomado uma chamada de margem. Com o Bitcoin você não toma. Ele é alavancagem grátis, porque não tem funding, e sem chamada de margem. Ou seja, é um ativo ótimo. Se você pegar um índice de uma opção sem investimento. Exatamente. E com vé puro. Pois não, é um baita ativo. É por isso que você pegar todos os índices de treino, de agência, todos os índices de risco-retorno, risco financeiro, os índices do Bitcoin são incomparáveis com qualquer ativo ou categoria de ativos. Ele tem um risco absurdo, mas o retorno é absurdamente maior do que a probabilidade de erro. Foi. Se você pegar qualquer período... Se você pegar qualquer período... Provadamente foi. O Bitcoin tem um ciclo de 4 anos. Qualquer período acima de 4 anos, 4, 5, 6, 7, 8, em qualquer dos períodos que o Bitcoin existiu, a probabilidade de risco em relação ao retorno dele é incomparável com qualquer outro ativo. E ele pegou aqui o melhor índice do mundo no período. Nesse período, o Nasdaq engoliu tudo do mundo. E o Bitcoin bateu 3 vezes a Nasdaq. Caralho, ainda é ruim isso ou não? Agora, lógico que quando os mercados cair, o Bitcoin também vai cair. Mas é o que eu tava falando. Na hora que você tem mais liberdade, você tem mais poder. Por exemplo, um cara agora quer renda em dólar. No máximo, o cara vai ter um treasury, o cara vai pegar um T-bill de 5%. O cara sabendo o que é Bitcoin, o cara sabendo como funciona Bitcoin, o cara pode, inclusive, através de smart contract, ou se ele não quiser smart contract, através de plataforma, vou até fazer jabá aqui, se você quiser, minhahonra.net, lá, o Renda Turbinada investe isso, não é isso? Você for lá na Deribit, eu sou professor da escola. Se você for lá na Bitfinex alugar stable, você consolida a renda em dólar de 15%. Quando o Bitcoin começar a bombar, 20% ao ano em dólar. Mas, meu Deus, que porra é essa? 20% ao ano em dólar, hipercolateralizado. Tem mais patrimônio garantindo ali do que o valor que você
você vendeu. Agora, para fazer acessar esse tipo de produto, tem que estudar, não é isso? Aí você não tá ganhando apenas sobre a remuneração do dinheiro, também sobre o risco da plataforma. Mas você não é favorável de deixar só 10% em Bitcoin? Depende da pessoa. Tem pessoas que valem a pena investir 1000% em Bitcoin. Um moleque de 16 anos que mora na casa do pai e da mãe. Esse cara tem que fazer balanceamento de carteira. A hora dele tomar racket é essa mesmo. É alavancar em alta. Ou não. O cara fica rico ou morre ele tentando, né? Tem pessoas que o Bitcoin, a ideal é 1%. O cara de 80 anos não precisa de... É só uma besteirinha ali pra ele deixar de legado. Agora, o cara que tá começando a vida, o cara que tá na hora dele aprender, inclusive, existe uma habilidade mental, existe uma habilidade mental de stop loss. Você, por exemplo, admitir que o sunk cost, que o dinheiro que você investiu numa merda, você tem que abandonar. Isso é uma habilidade que a maioria das pessoas não aprende sem a dor. Tem que alavancar no início da vida. O cara com 14, 15, 18 anos, universitário, meter-lhe bronca, 200, 300%. Agora, tem que ver qual o tipo de alavancagem e se tem chamada de margem, não é isso? Aqui foi uma demonstração que o Bitcoin é uma alavancagem sem chamada de margem e sem custo de funding, não é isso? Sobre 3 vezes sobre o melhor índice do mundo no período, não é isso? Perfeito. Então, por que a gente deveria... Então, você falou que pode ser 100%, pode ser 1%. Não, o de 1... Não, 100 não. Pode ser 1000. 1000. Michael Saylor, MSTR na Bolsa Americana, ele rende 120% do Bitcoin. Porque ele tem mais Bitcoin do que tem asset. E esse cara pegou um empréstimo de dólar num custo médio de 3% ao ano. É caro ou barato? Barato pra caralho, não é isso? Você não queria ter uma empresa que você tem dinheiro, dólar a 3% ao ano, menos que o T-Bill, e o cara alavancado em Bitcoin, ou não? Eu acho que o Michael Saylor vai quebrar, mas comprar as ações dele pode ir para zero, não tem problema, e pode ir para infinito. Então isso é opcionalidade, não tem problema poder ir para... No zero não vai, mas caiu 97%, 96%. E a maioria dos ETFs, a maioria dos bancos e tal, ele se expõe a Bitcoin no MicroStrategy, que o senhor estava mencionando. Eu acredito que toda essa galera vai perder todos os Bitcoins até 2033. Por quê? Iminente domain em inglês, né? Isso, desapropriação. O governo americano pode fazer com o Bitcoin que fez com ouro, dizer assim, esse Bitcoin é todo meu, agora toma em dólar. Se tiver em fundo, pode. Não, no caixa da empresa americana, com sede nos Estados Unidos. No dia seguinte, o Bitcoin vai valer mais ou menos, que os Estados Unidos compre 10% dos Bitcoins. Ele pode tomar, sim. E no dia seguinte, valeria mais ou menos o Bitcoin. Vai valer mais. Se o governo americano secasse metade dos Bitcoins à venda na história da humanidade. Qual que é a porcentagem dos Bitcoins que estão perdidas? Só tem estimativas em relação a isso. Tem gente que estima entre 3 e 5 milhões. Mas isso não é uma fração, tipo 1/3, 1/4 do que estão à venda. A maioria dos Bitcoins, 70% dos Bitcoins não estão à venda. O Drunken Miller, com a conversa lá contra o bilionário, como é o nome do outro? O Tom Tudor Jones, ele falou com o cara e disse, rapaz, essa porra caiu 90%. E 77% não venderam. Esses caras não são investidores. É a minoria intransigente de Taleb, não é isso? Sim. Esses caras são como é o nome? Zelotes religiosos, né? A questão não é financeira, é moral. 20%. Não, mas a questão é moral mesmo. A questão é moral. O problema do mundo é moral, não é econômico. Mas se você começa a botar pagar a pessoa o salário, se você dá a seu filho real e não ensina ele o que é Bitcoin, ele vai aprender a poupar ou gastar. Ele vai aprender a acumular. Tem muita gente que poupa em real. Se você ensinar poupa em dólar. Se poupa em real, vai ser obliterado, vai aprender que não é pra poupar. Exatamente. Eu considero que a riqueza ela é composta de 5 tipos de riqueza complementares, né? Então, o primeiro tipo de riqueza é a riqueza financeira e material. Segunda, saúde. Terceira é o conhecimento. O quarto é o tempo, a gestão de tempo, a capacidade de gerir tempo. E o quinto é espiritual, emocional, domínio da mente. Se você dá muito de uma dessas riquezas, especialmente se for só dinheiro para essa pessoa, ela vai quebrar, porque falta as outras riquezas. Falta as outras para equilibrar. Então, você tá dando pérola aos porcos. Ela realmente vai se matar mais rápido, né? Então, na medida que você vai ensinando para as pessoas através do conhecimento, da disciplina, da elevação espiritual, do controle e da gestão do próprio tempo, então aí o dinheiro vai ser uma arma positiva para essa pessoa. E boa parte da população, se você liberar tudo para ela mesma, ela vai se matar porque ela tá a serviço. Perde o emprego. Posso dar um presente aos senhores? Por favor. Pô, o pessoal do livro ali tá não esporro que eu devia ter dado isso no início, pô. Cadê o livro? Dá um livro de presente pros dois. Inclusive tem de graça na internet. E o senhor vai... Tem de graça na internet. Tem de graça quem quiser. Tem de graça no YouTube ditado, não é isso? Perdão. Você lançou quando? A gente fez um lançamento agora no domingo. Eu escutei no audiobook, hein? Escutei no audiobook.
Essa é uma versão um pouco mais... Mas porque o livro que o senhor ouviu é de vários anos atrás, né? Sim. Essa já tá na 3ª edição. Sim. E o senhor já é citado desde a primeira, né? Ó, minha honra, hein? Tá citado? Tá, inclusive o canal deles. Bom. Digo, bicho, nem lê a Taleb. Vá logo nesse canal que ele explica mais rápido e melhor, não é isso não? Ótimo. Bem. São coisas pontuais que eu não concordo. Você não é um fã de ações. É isso, eu acredito que isso é financiar Satanás. Você está financiando todos os crimes da ditadura. Você quer financiar a Câmara? Você quer financiar a reforma, a viagem de Janja? Se você comprar uma ação no Brasil, você financia isso voluntariamente. Porque, bicho, o cara que compra tesouro direto, financia ou não o governo? Ele financia quem, bicho? Hein? Quem tem real na mão? Acaba sendo uma... Você vai pôr o dinheiro aonde? Embaixo do colchão? Exatamente, você vai botar o dinheiro na sua cabeça. Na sua cabeça. Essa parte conservadora. Não, é que não dá pra concordar, porque a pessoa não vai querer pôr tudo em Bitcoin porque o risco é astronômico. Beleza, você pode diversificar. Ela tem o direito de diversificar para defender o patrimônio dela. Se ela entender o que é Bitcoin, ela consegue, inclusive, fazer renda... O fato de estar financiando o governo ou ajudando uma pauta assim criminosa é um efeito indireto, ou seja, a pessoa não tem culpa disso, ela não tem como não fazer isso. Não, a pessoa não tem opção de investir em outra coisa, senão bolsa? Claro que tem. Então, até ouro, como o senhor falou, não. Não, estou falando ouro, mas a pessoa teme o risco do ativo que ela quer. Ela quer uma pluralidade de ativos para diminuir o risco. O senhor concorda que o senhor não investiria num brega pedófilo, num puteiro pedófilo? O senhor nunca botaria seu dinheiro nisso, mas o problema é que a relação não é direta. É isso. O brega pedófilo, para mim... Mas a relação não é direta. Ele é o mesmo... Mesmo o Bitcoin... Não é direto investir no brega e não tem uma relação direta. O cara investir no brega pedófilo... Tô falando do Estado. Né? É a mesma coisa. Você tá pagando aborto e castração de criança. Mas é que você não tem como se defender no mundo real. Você vai ter que só não dar dinheiro a ele. Você tem que comprar vestuário, pagar imposto. Os tributos voluntários eu concordo com o senhor. Quando você ofere renda e um lucro extra, você vai ter que pôr esse dinheiro em algum lugar. Pois é, por isso... Se eu deixar embaixo do colchão, vai desvalorizar. Não, o Bitcoin embaixo do colchão e ouro desvalorizou. Agora, o Bitcoin também vai ter esse risco que o Roxo acabou de aprovar. De repente você toma um susto de perder 90% do seu patrimônio. Por isso que agora você tem que balancear a sua carteira para evitar esse risco. Agora os efeitos que o governo está fazendo com esse posto, o problema não é teu, é porque você não tem. Mas você pode balancear. Você pode balancear a carteira sem financiar aborto e castração de criança. Não precisa financiar castração de criança e aborto, nem comprar, nem ser sócio de brega pedófilo, de puteiro pedófilo para diversificar. Inclusive, você pode fazer renda em dólar, sem tocar no dólar americano. Mas o dólar, você acabou de falar que os títulos do governo também financiam. Não toca, não financia, são sintéticos de dólar. Você desvaloriza. Eu sei, mas é um derivativo. Isso, você desvaloriza, inclusive, o valor do dólar. Depende do que se derivou. Então, é do dólar, tá na mesma Isso, você destrói o valor do dólar, porque você reduz a demanda por dólares. Você reduz a demanda do dólar bancário, que é aquele que financia o governo. No fundo é o seguinte, o que eu tô defendendo? Que esse negócio de ter governo criminoso, lógico que tem e tal. Só que a gente não tem como escapar. Mesmo o Bitcoin, você também não consegue escapar dessa vamos pensar naquele portfólio que eu tô falando. Você comprar Bitcoin, você financia o governo Lula? Se você não vender... Não vender na formalidade. Você vai arriscar uma turbulência enorme. Alguns vão ter coragem. Os pais fundadores, e o senhor deve ter ouvido essa frase antes. Quem renuncia à sua liberdade em nome da segurança termina como? Sem segurança. Sem nada. Mas o Bitcoin também não é seguro. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.